Chamamos com muito amor e carinho nosso céu. Porque quando nós atravessamos o portão ali, né, do centro espírita, nós sentimos efetivamente uma proteção espiritual, nós sentimos um amor, nós sentimos ali dentro, a gente sente realmente que há uma equipe espiritual nos assessorando, nos assistindo. Hoje nós contaremos com a palestra do nosso irmãozinho João Dalmolin. O nosso João é um trabalhador incansável da nossa sociedade espírita, um exemplo para nós todos a seguir, né? Eu quero aqui agradecer novamente ao tio Odilon por estar sempre organizando essas lives. Quero agradecer a presença da nossa irmãzinha Verinha, que sempre está aqui nos assistindo, da minha irmãzinha Sheila, meu anjo da guarda também, né, protetor. Então, meus irmãos, nesse instante, sem mais delongas, porque o tempo passou a ser curto, eu vou convidar a todos e a todas para que fechemos os nossos olhos, mentalizemos Jesus e roguemos numa prece proteção espiritual para a nossa reunião virtual. Vamos dizer mais ou menos assim: amigo mestre Jesus, aqui estamos nós, seus irmãos ainda presos e ligados a este planeta de provas e de expiações a caminho da regeneração. Pedimos, ó Mestre, proteção espiritual para a nossa reunião, que os nossos mentores queridos possam auxiliar o nosso irmão palestrante, juntamente com o seu anjo guardião. Vou pedir aqui o apoio do nosso querido Pai José, mentor espiritual da casa, o meu mentor espiritual, nosso querido irmão Getúlio, que possam, na medida do possível, assessorar o nosso irmãozinho João Dalmolin, para que ele fale aos nossos corações aquilo que nós estamos necessitados de ouvir. E no encerramento da reunião, vamos pedir que um passe espiritual seja dado a cada uma das pessoas que estão assistindo essa live em seus lares. Envolvidos nesses sentimentos nobres, é que declaramos iniciada esta reunião. Eu quero aqui agradecer também a presença do meu pai, Orlando Greffel, tá aí, né? Bonitão, sempre nos prestigiando. Ele é o coordenador da URI e está sempre aqui dando para nós um apoio espiritual, um apoio moral, um apoio assim que a gente é imprescindível para o sucesso da nossa live. Sem mais delongas, com a palavra, o nosso irmão João Dalmolin. Mais uma vez, boa noite. Estão me ouvindo, né? Não sei se chegou mais alguém novo na nossa reunião. Eu fui convidado meio de última hora, assim, meio que convocado ontem por uma pessoa que tem autoridade para isso, não pude me recusar para falar hoje na nossa reuniãozinha, né? Mas graças a Deus a nossa reunião é muito fraterna, a nossa reunião é muito tranquila e a gente procura falar aquilo que a gente está mais convicto e muitas vezes é aquilo que a gente está, pelo que a gente está mais aflito ou coisas que nos afligem. Eu tive lendo este livro
Compaixão, a Sementeira do Amor, que é um livro que veio no Clube do Livro no mês passado, um livro de autoria do espírito Khalf Kiran, pela médium Janete de Azambuja Correia. E eu achei muito interessante o livro para a gente fazer até um estudo de alguns capítulos. Ele vai falando de uma maneira assim que provoca a gente a querer falar mais, querer discutir, querer aprofundar mais sobre o assunto. E ele fala sobre a compaixão. Achei muito interessante isso, porque quando eu peguei o livro, fui olhar logo onde é que ele falava da compaixão. E comecei a olhar os capítulos e capítulos e capítulos, ele falava de tudo. E não falava da compaixão. Aí lá no final ele coloca um capítulo sobre a compaixão, muito interessante. Mas aí a gente vai entendendo durante a leitura do livro que tudo que ele está falando durante o livro todo, e claro que é lógico isso, né? Se refere à compaixão. E ele fala de muitos sentimentos, de muitas virtudes durante o livro, e essas virtudes, esses sentimentos, eles são a condição para se chegar à compaixão. Mas eu achei interessante também que foi olhar no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está o item, a compaixão. Alguém de vocês poderia me ajudar? Onde está esse item, a compaixão? Todos estão aí pensando? E acho que chegando à mesma conclusão, né, que eu já tinha imaginado, mas onde é que está a compaixão? Não temos no Evangelho segundo o Espiritismo um item ou um subitem a compaixão. Não temos. E como que a gente vai lendo isso e isso é tão interessante, né? Mas olha só, a compaixão, a sementeira do amor. Então ele diz que no desenvolvimento da compaixão, na vivência da compaixão, a gente vai desenvolvendo o amor verdadeiro. O amor como Cristo nos ensinou, com a prática de todas aquelas virtudes que compõem o amor, que são muitas. E eu achei interessante que a compaixão, no conceito dela, a compaixão, eu acho que vocês já sabem, né? Ela é formada de duas palavras, com e paixão, essa palavra. E quer dizer você sentir, porque paixão quer dizer sentimento, e sentimento pesado, sofrimento. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui para a gente falar. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de minorá-la, participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. A compaixão seria como sofrer com o outro, pelo que ele está passando, mas pelo desejo ardente, pelo desejo envolvente de você fazer algo pelo outro, para ajudá-lo a sair desse sofrimento. Podendo ser que esse irmão, esse outrem, nem queira, nem esteja querendo a nossa ajuda, mas nós estamos compadecidos dele. Então isso é compaixão. A compaixão, no título, no capítulo onde ele escreve sobre a compaixão, no final do livro, ele põe uma introdução com uma transcrição do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele usa o capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que a mão direita dê. E aí
desse capítulo, ele pega a piedade e ele transcreve assim: o sentimento mais apropriado a fazer que aumentem a beneficência e o amor do próximo é a piedade. Piedade que os comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de irmãos, que os conduz a estender a mão a eles para socorrê-los e os arranca lágrimas de simpatia. Portanto, nunca abafem nos corações essas emoções celestes. Não procedam como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência exuberante. Temam se conservar indiferentes quando puderem ser úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se escondem a vasa fétida e a corrupção. Então ele traz essa transcriçãozinha sobre a piedade, e logo de início da transcrição, que ele pega não bem do começo, ele diz assim: o sentimento mais apropriado a fazer que aumentem a beneficência e o amor do próximo. Beneficência e o amor do próximo. E nesse capítulo Compaixão, ele vai falar bastante sobre beneficência e amor do próximo. Amor ao próximo, né? E a beneficência é assim mais simples para entender, né? A beneficência, ela tem uma amplitude maior nesse conceito do que a ajuda material. Mas ela é essencialmente ajuda material. A beneficência, ela se refere mais à ajuda às necessidades mais materiais, né? A gente vê no Evangelho o item beneficência falando de uma forma bem mais ampla. Até porque todos os nossos conceitos no Evangelho segundo o Espiritismo e na doutrina espírita, eles estão bem ampliados, né? São conceitos que estão bem ampliados. E aí, no tempo de Allan Kardec, ainda não existia uma palavra que foi desenvolvida na terapia, na linguagem terapêutica, na linguagem de autoiluminação, que é a palavra empatia. E a palavra empatia, ela é trabalhada, esse assunto empatia é trabalhado também nesse livro do Khalf Kiran, no capítulo Exercitando a Empatia. E nesse capítulo ele até também coloca uma introdução com o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz assim: a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não, não é apenas isso. O que Deus exige de vós, Deus exige a caridade sublime que Jesus ensinou. Também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as vossas esmolas. Então a caridade pode ser exercida também de outra forma, é lógico, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor, conduzirão ao Senhor Supremo. E aí, quando ele fala da empatia, eu achei interessante porque ele descreve um pouquinho mais o que é a empatia. E a gente vai ver a relação tão profunda que tem com a compaixão, que é esse sentimento, esse envolvimento, né, nosso com aquilo que está vivenciando o nosso próximo. E na empatia, ele diz assim: ser empático é colocar-se no lugar do próximo.
e compreender as suas necessidades. Compartilhar a sua alegria e sentir a proporção de sua dor. É muito mais do que uma simples exclamação de expressões simpáticas e que agradam momentaneamente, desprovidas de entendimento da situação observada, importando em penetrar a alma alheia e entender os seus sentimentos, sem a necessidade da identidade de experiências e sensações, mas expressando verdadeira emoção de satisfação ou de tristeza em relação à emoção alheia ou situação percebida. Empatia é perceber, junto com um irmão, colhendo os trigos ou arrancando os espinhos, semeando ou usufruindo a sombra frondosa, debaixo de sol ou de chuva, do clarão dos dias luminosos ou das noites sem lua, mesmo que nada se possa fazer. Tão somente para dizer: eu estou do seu lado e desejo compartilhar de sua alegria como se fosse minha, ou amenizar a sua dor com a minha companhia, com o meu calor. Além disso, se essa vontade não for mútua, não for de ambas as partes, é possível que uma das partes envolvidas não aceite o auxílio e impeça o exercício imediato daquela aproximação altruísta que se deseja. Bastando, então, que aquele que detém boa vontade mantenha no seio do seu coração, já que cada um é responsável por suas escolhas interiores, por aquilo que permite se alojar dentro do seu coração. É bem interessante como ele vai mostrando nesse capítulo, ele vai explicando que a compaixão é realmente a sementeira do amor. Dela nasce o amor nas suas diversas expressões, especialmente o amor mais profundo, o amor fraterno e o amor universal. Aquele amor que nós vamos desenvolvendo e que nos leva a estar perfeitamente integrados no universo. Integrados com o nosso semelhante, integrados com os outros reinos da nossa natureza, com os outros mundos. Diz ele assim: a compaixão importa em condoer-se da dor do próximo, desenvolver o desejo de amenizá-la e agir em prol dessa vontade, praticando-se a verdadeira beneficência. Mas o anseio em ajudar precisa se concretizar na ação caridosa. Não pode ficar só no desejo. Senão, não há colheita. Pois sem os gestos, a beneficência é como a semente que foi lançada em cova rasa e não se desenvolve. Veja que ele falou de novo da beneficência. É preciso de gestos. E os gestos, eles aparecem mais facilmente na beneficência. Não muitas vezes de início, principalmente, ou na maioria das vezes, naquela caridade onde você não precisa levar nada concreto para a pessoa. Precisa levar, como a gente diz, um apoio moral, um apoio espiritual. A compaixão é um sentimento, uma potencialidade da alma, uma forma de expressar amorosidade, um patrimônio íntimo, um despertar para o progresso e uma forma de colaborar com a prosperidade dos mundos. Então, se ela é uma potencialidade, essa potencialidade é a capacidade ou a possibilidade da gente realizar. E realizar o quê? Realizar as boas virtudes. As virtudes da beneficência, da caridade. E ele nos convida: aliviemos as chagas físicas e as torturas emocionais dos espíritos recalcitrantes.
nos espíritos recalcitrantes no erro, não somente podando-lhes a insensatez, mas embelezando-os com as pétalas da verdadeira altivez. Então, não só podar os erros, mas tornar esse espírito altivo. E aí ele complementa. A verdadeira altivez é a que vem da humildade, do exercício da verdadeira humildade. Daí vem a verdadeira altivez, que é onde nós temos dificuldade de vislumbrar, porque não conseguimos praticar ainda. Então a gente imagina, comumente imaginamos que a altivez vem da posse, vem da posição social, né? Vem do valor que as pessoas atribuem a nós, geralmente por coisas exteriores. Onde reina a compaixão, as virtudes se multiplicam e o trabalho contagia os circundantes, unindo-se as mãos e os sentimentos. Então, desenvolve as virtudes, contagia a todos, envolve algo envolvente. É como diz as palavras compaixão e a palavra empatia, né? A beneficência abre portas para o encontro com a verdade, é terreno fértil para o crescimento da esperança. Todas as fórmulas da evolução estudadas em todo o universo pressupõem o despertar do amor ao próximo, em todo o universo. Todas as fórmulas da evolução estudadas. Então, Jesus estava sabendo muito disso, né? Porque ele disse que a principal coisa que a gente deveria praticar e aprender para encontrar a verdadeira vida é o amor ao próximo. E claro que ele falou do amor a Deus e disse que não é possível amar a Deus sem amar o próximo. A prática do amor ensinado por Jesus requer que se aproveite oportunidades. A gente tem que olhar, pôr a mão à obra. Senão, se a gente fica esperando, fica passivo, fica aguardando, a gente não desenvolve, não pratica esse amor. Aproveite oportunidades, que se acredite naquele que está em fase educativa. Essa é uma certa dificuldade nossa, né? Quando olhamos para o nosso semelhante, que está se arrastando em dificuldades, muitas vezes temos dificuldade de acreditar, ou de buscar fazer o bem a ele, pensando que ele vai cair em vícios, exatamente porque estamos querendo ampará-lo muito. Acredite naquele que está em fase educativa, que se cultive, que se cuide desse educando para se obter os resultados que a gente está buscando. Então veja como aí, quando fala do amor, tem a empatia e a compaixão, esse envolvimento compromissado, esse envolvimento sentido, com essa vontade, com esse desejo forte de querer ser útil naquilo que vai promover esse nosso irmão, que está mais perdido do que nós. A ausência da compaixão em relação ao desalentado e ao indigente acusa o veneno do descaso e incompreensão. Então, se nós não temos compaixão, temos que olhar se estamos agindo com descaso, com o sentimento de descaso e de incompreensão. É a oportunidade desperdiçada de angariar garantias para o próprio futuro. As garantias de que nós vamos nos servir no futuro quando os nossos cobradores baterem a nossa porta. E nós temos muita lição na doutrina, na literatura espírita, né? De irmãos que não tiveram mais aquele peso tão grande da cobrança porque praticaram este amor ao próximo, esta compaixão. A compaixão é a seleta semente do amor.
e se desenvolve com a abdicação de si mesmo, né? A abnegação, em prol da felicidade de outrem, agigantando-se com o gesto de entregar-se integralmente ao trabalho de silenciar o pranto, cicatrizar as feridas e resgatar a esperança. Quem que vocês viram aí, agigantando-se com o gesto de entregar-se integralmente ao trabalho de silenciar o pranto, cicatrizar as feridas, resgatar a esperança? Aí é só o nosso mestre, Chico Xavier, né? Porque entregar-se integralmente, estamos um tanto longe ainda, né? Mas um dia a gente chega lá, com a graça de Deus. Amor é sentimento a elaborar. É um sentimento que tem que ser construído, que tem que ser cultivado, como disse antes. Inclusive nas duras rixas da convivência. Inclusive, e parece que ali é o lugar por excelência. Aonde a gente encontra duras rixas na convivência? Na família, né? Especialmente na família, não só, mas ali, especialmente. O amor é o enlevo ao nível de compreensão da necessidade de exercitar a piedade, perdão, a abnegação, a fé, o respeito, a paz, o desapego, a compreensão e a humildade para alcançar a felicidade. Quando o espírito ama, ele se contenta, ele sente contentamento, se felicita com a entrega total do sentimento que possui em benefício dos seus irmãos. É isso que dá o contentamento, a felicidade a ele. Sente-se feliz com a singeleza das relações edificantes, com a paz das emoções sinceras e com a doçura das atitudes generosas. Para forjar o amor, é necessário realizar a regeneração. Então, nós vamos desenvolver esse amor, forjar esse amor em nós, nos regenerando. Nós temos que nos regenerar. Nós temos que nos corrigir os nossos erros, né? Trabalho constante na busca da renovação dos sentimentos, pois eles moldam o comportamento. Então, a regeneração é um trabalho de busca de renovação de sentimentos. E não existe empatia e nem compaixão sem sentimento verdadeiro e intenso. A gente não consegue se compadecer do próximo sem um sentimento. Você olha, você sabe, você até faz o bem pelo próximo. Mas você vai fazer o bem com total frieza, só por uma convicção racional. Às vezes a gente faz isso. Só por uma convicção racional de que o bem é o que tem que ser feito desinteressadamente e tal. E não tem este sentimento que eu acho que onde a gente apanha mais na nossa autoconstrução. A família é o lugar por excelência de construção do amor. Nela, os comportamentos se misturam, diz o Kalf-Kiran, e entram em processo de educação. Nela, uns crescem, outros padecem, uns cuidam, outros exploram, de acordo com o nível de aprimoramento pessoal de cada um. Na família ocorre o necessário embate da convivência, da superação das divergências. Nela se fomentam os atributos da compreensão, da tolerância, do acolhimento, do perdão. Nela se forjam os mais perenes vínculos de carinho e amizade. Os elos de confiança e cumplicidade que vêm da solidariedade nas lutas em comum. Na família, o apaziguamento dos instintos inferiores e a substituição das emoções grotescas pela brandura requer a proteção contra o orgulho e o egoísmo.
Então a família é o lugar por excelência desses embates, é o lugar da gente sacrificar esse nosso orgulho, esse nosso egocentrismo, esses nossos sentimentos mais instintivos, mas é preciso do cuidado, é preciso dessa proteção, é preciso desse amparo, é preciso dessa atenção, que hoje nós estamos já tão conscientes disso no nosso movimento religioso espírita, que está sendo desenvolvida mais uma área, está sendo estruturada mais uma área de atuação, né, do centro espírita, né, ou do movimento espírita, que é a área da família, que ainda não existia com este nome. Quando se compreendeu a essência da compaixão, o mais singelo gesto, como, por exemplo, um cumprimento, ele é revestido de amor. Por isso, gestos tão simples que a gente muitas vezes nem faz, claro que eu estou falando por mim, nem faz porque são coisas tão simples, tão corriqueiras, tão repetitivas, né? Tão rotineiras, e que têm um significado, um peso enorme quando são feitos, executados com compaixão. Semear o afeto é a essência da compaixão. Lógico que se está falando de sentimento. O afeto é o meio de geração do fruto amor. É no intercâmbio dos afetos que os homens dirigem uns aos outros. Os homens dirigem uns aos outros. Dirigem os animais e as plantas, que se reenergizam e estabelecem as suas forças, aurindo o conhecimento da própria essência. Amparar os desesperados é meio de desenvolvimento da caridade em sua plenitude. Amparar os desesperados. Amparar os mais aflitos. Interessar-se pelo sofrimento do próximo, né? Pela superação do sofrimento do próximo. Está aí a oportunidade da prática desses sentimentos, dessas virtudes elevadas, que vem falando nesse capítulo e nesse livro, Compaixão, a Sementeira do Amor. Ele vai falando dessas virtudes, a caridade, a benevolência, o amor, o perdão, a compreensão, a tolerância, a gratidão, desapego, a paciência, a resignação, a perseverança, a humildade. E cada capítulo desse que ele vai falando são tão interessantes. Se vocês toparem com o livro por aí, é um livro que eu diria para a gente ter em casa, e quando a gente tem um tempinho, de uns 40 minutos, dizer assim, bom, agora eu vou ler um capítulo desses e vou me alimentar de boas reflexões. Antes de semear sozinho, na pressa de se fazer o que já sabemos, é melhor ir devagar, andar com os outros, ser paciente, compartilhar o que já aprendemos. Assim se consolida o aprendizado, se expande o conhecimento e se exerce a liderança. Ele diz assim se autoconstrói como mestre, andando com os outros, não buscando ir à frente dos outros para executar logo aquilo que já sabemos, deixando o nosso próximo na retaguarda. Não, andar com o outro, dividindo, compartilhando aquilo que já aprendemos. E temos atitudes recomendadas: não revidar, perdoar a traição e o escárnio, evitando a mágoa. Quando desprezado pelos nossos afetos, os afetos cultivados, amar os desconhecidos. Como é interessante isso, né? Tantas vezes as pessoas
Vamos usar aquele exemplo, né? A pessoa levou o chute, vai pro bar beber com os amigos. E aqui que tá dizendo o que mesmo aqui? Amar os desconhecidos. Quando nós temos alguma decepção afetiva, nós vamos ao encontro do nosso próximo, por quê? Lá nós vamos sentir um preenchimento diferente. Nós vamos conseguir aquela sublimação daquele sentimento, talvez, de mágoa, de dor, de carência. O choro solitário, a exigência de atenção, a perturbação emocional, são sintomas de carência de amor. E aqui, a título de prece, ele coloca no final do capítulo algumas frases. Rogamos ao amor maior, força e luz na busca de fortalecimento da capacidade de amar. Na busca do amor e do perdão aos que fizemos nossos inimigos, encarnados ou desencarnados. Na tristeza e na tentação de desistir, lembremos-nos de honrar tantos que já nos ajudaram. Lembremos-nos de quanto amor já foi investido em nós. Observemos o amor nos que calam para não nos magoar. Nos que se sacrificam pela nossa felicidade. Nos que se felicitam com as nossas alegrias. Nos que utilizam de amor para nos educar. Mesmo quando utilizam palavras que não nos agradam. Tem até mais umas frasezinhas aqui no fim, já que eu estou fazendo a título de oração, pode ficar como oração de encerramento. Aqui no fim do capítulo, onde ele diz: piedade para com os menos favorecidos, os que muito erraram, os que reincidem nas faltas, os corações empedernidos. Levemos a eles o amor que desejaríamos que todos dedicassem a nós. Perdoemos aos imperfeitos assim como nós, pelas suas pequenas faltas. Ofereçamos a eles o nosso amor incondicional e edifiquemos as nossas relações no vínculo do afeto imortal. Amemo-nos a nós mesmos e nos tornaremos vasto jardim perfumado, pomar abundante, floresta acolhedora, coração aliviado e palpitante de amor e de bondade. Ó Pai Celestial, dai-nos o esclarecimento permanente para que edifiquemos a nossa fé e busquemos a doce alegria de amar. Que a compaixão nos faça semeadores de luz e de paz. Semeia em nós, Deus de amor, a tua semente cristalina e bela, a tua compaixão para com as nossas faltas, para que um dia nos façamos dignos de termos sido criados à tua imagem e semelhança. Que assim seja. Então, né, Adilon, a gente considera essa mensagem final como uma prece. Né? Deus e Jesus nos abençoe, que a gente possa estar na